Olá, queridos e queridas, mais uma vez estamos aqui, sim, o quarteto que você sempre pede aqui, professora Elaine, Miguel e Núbia, e eu, professora Estela, estamos aqui para mais um bate-papo com vocês. É isso? Ele tá fazendo as apresentações, é muitas mãozinhas para lá e para cá. Bom, hoje a nossa conversa é uma conversa que cabe para todos os cursos, mas que a gente escolheu falar aqui da dupla dinâmica, TI, educação. E a Núbia vai ter que comentar esses livros, a Elaine também. Não, nós vamos fazer resenhas críticas. Resenhas críticas pra casa. Porque eu vou corrigir para validar como carga horária. Eita. Atividade complementar. Resenha de Prazo. Para vocês, até sexta-feira. Eu sei que elas amam a sexta-feira para entregar as coisas. André, obrigado. Piada interna, mas tá tudo certo. Miguel, eu vou fazer um bate-bola. Eu vou indicar um livro e você indica outro. Eu vou começar com um clássico da educação, que é o Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. É o último livro que ele escreve em vida, mas que é um livro que sintetiza, né, todo o pensamento do Paulo Freire em vida, desde o nascimento até a morte. E o que esse Pedagogia da Autonomia tem? Ele é um livro dividido em 3 capítulos, em que ele fala sobre o ensinar. O ato de ensinar. E ensinar exige algumas questões. Entre elas, vai exigir respeito, comprometimento, responsabilidade, formação continuada. Eu não estou pronto, né? Tanto é que ele usa um termo do inacabamento, aquele indivíduo que está em constante construção. Tem uma questão que eu gosto muito também desse livro, Miguel, é quando ele fala sobre a corporificação das palavras, em que no nosso dia a dia, de tanto que você defende algo, que você fala algo, aquilo ganha corpo. Você olha para a pessoa e sabe do que ela está falando, sabe daquele posicionamento no mundo. Então, esse é um livro que eu indico, é um clássico que todo mundo precisa ler, quem é da área de educação. E nem que seja da área de educação, porque ele te coloca no mundo, te ajuda a fazer a sua construção de identidade individual coletiva. E na área de TI, que livro que você indica? Na área de TI, eu indico também um livro clássico. É um livro de padrões de projeto. Sabe o que é um padrão? Opa! Padrão é alguma coisa que você consegue repetir para resolver um problema. Perfeito. Sim. Padrões de projeto são meios de resolver problema em engenharia de software. E aí existem milhões de padrões de projetos, tem vários padrões de projetos. Você pode inventar um agora também. Você ajuda a pessoa a não reinventar a roda para resolver o problema. Mas foram catalogados 23 padrões, que são os mais clássicos. Foram feitos pelo quê? Pelo Grupo dos 4, conhecido como Gang of Four. Eles pegaram um livro, fizeram os 23 mais clássicos, que são os que são cobrados em concursos, em entrevistas de emprego, que ajudam a resolver problemas. E aí, nesse livro, você encontra esses 23 padrões em 3 categorias: de criação para criar objeto, comportamental para envio de mensagens e estrutural para montar a estrutura dele. Temos ali a descrição do singleton, que vem daquela jogada de carta instância única. Em vez de... Olha a ideia que interessante, ó. Em vez de eu ficar criando um objeto para responder a requisição toda hora, tendo que apagar ele, isso perde performance. Cria, paga, cria, paga. É ideal colocar um objeto único para responder sempre a tudo. Ele está sempre disponível. Certo? Então, fica ali a Estela, manda pergunta, a Estela responde. Cria a Estela responde. Certo? Então, esse descreve o padrão singleton. Tem o iterator também, que é um padrão interessante para percorrer lista. Tem que percorrer lista de objetos. Que você usa o padrão iterator. Tem o que a Elaine gosta, que é o strategy, né? O strategy, que é bem interessante, que é algoritmos intercambiáveis. Tem o builder, tem o proxy, que é o substituto. Tem vários padrões ali descritos nesse livro que são importantíssimos para a vida e para você construir projetos, para você construir softwares de maneira mais rápida. Então, esse livro é clássico da Gang of Four. Certo? E ele é um basicão, né? Pelo que você falou. Porque eu até fiquei pensando aqui, eu que não conheço quase nada disso, se eu começasse a ler, eu ia começar a programar. E a começar a entender os padrões para fazer os projetos. E programar também, né? E aí, como você tem os padrões, você também tem os antipadrões. Mas a gente fala outro vídeo sobre isso, né? Tá bom. Mas tem um livro, Miguel, já aqui, né? Que se chama Engenharia de Prompts no Direito. Que esse livro é sensacional. É um manual. É muito bacana, porque cada vez mais as ciências jurídicas estão se aproximando do TI e a gente tem essas obras. Mas sabe por que tem que ter um engenheiro de prompt? O engenheiro de prompt não existia antigamente. Para pensar? Não era uma profissão que existia. Não falava inteligência artificial. Mas, o que acontece? A IA, ela vai aprendendo. Ou supervisionado, não supervisionado, mas também por reforço. Então, quando o ChatGPT te dá uma resposta, você não corrige ele, você está deixando ele burro. Se ele te dá a resposta errada e você não corrige, ele está acreditando que ele é muito esperto. Entendi. E aí é um problema. E aí precisa daquele cara para fazer IAs para mais áreas, que é o dinheiro de prompt. É aquele cara que vai preparar os dados, aquele cara que vai analisar os dados
junto com o especialista, com aquele cara bom, especialista da área, para treinar a IA. A Núbia poderia ser uma especialista lá em direito de várias áreas, administrativo, jurídico, né? Lunar também, que ela é boa nesse direito lunar. Lembra dos vídeos antigos? E aí, quem não lembra, vê referência aí nos vídeos antigos. Procura. Núbia Lunar, hashtag. Certo? E aí você vai colocando essas coisas aí e você vai treinando a IA como especialista da área, para ela ficar mais espertinha. Sensacional. Pensando aqui na indicação de vocês dois, eu vou trazer mais um livro do Paulo Freire, que é a importância do ato de ler. E o que eu acho importante nesse livro é que ele vem falando da formação de uma leitura crítica, né, que os indivíduos precisam ter. E tem saído algumas pesquisas, Miguel, de que pós esse momento de inteligência artificial, tecnologias, mídias digitais, a gente está diminuindo significativamente o nosso processo de leitura. Isso significa que, em outros termos, né, que algumas pessoas vão usar também, é que a população está deixando de desenvolver, ou seja, estamos ficando menos inteligentes do que as gerações passadas. E não significa, né, Estela, que é um livro que você está indicando, é de Paulo Freire, que é específico da área de educação. Exato. Esse livro é para qualquer área. Exatamente. Quer dizer, essa importância da leitura, essa importância de reaprender a gostar da leitura, de ter o livro em mãos, de realmente você imergir, né, estar dentro desse livro para poder saber se comunicar. É para qualquer área. Exatamente. E a gente estava conversando ontem, Elaine, falando sobre a questão da claridade, né? Eu estava falando com ela aqui que tem me sentindo muito irritada, né? A visão por conta da luz azul. E aí tem pesquisado sobre isso e uma cientista estava dizendo que a gente está vivendo muito no mundo azul e que a gente não descansa, né? O pensamento está sempre acelerado, é a tela do computador, do celular, do computador, que a gente deveria parar 1, 2 horas antes, e aí ela faz uma orientação. Como que você descansa a vista? Lendo livros, porque o livro é página branca ou amarela, que puxa muito mais pro amarelo, que é o descanso. E aí, catando lá na minha biblioteca o que eu tenho, que eu sou a pessoa da mídia papel, como um colega dizia, fui lá, importância do ato de ler. Por que ler? Né? Porque qual é a importância de eu consolidar um conhecimento que é meu? Eu estou aqui fazendo curso na faculdade, conhecendo uma gama de autores, mas o que eu estou construindo a partir disso, né? Que eu acho que é o mais importante nesse processo. Exatamente. Tem mais um livro aí, Miguel? Para a gente fechar. Podemos indicar o livro de refatoração. Refatoração do meu amigo Martin, é muito interessante esse livro. Perfeito. O que é uma refatoração? Sabe, Elaine? Não faço ideia. Nem eu. Quando a gente constrói o software, nem sempre a gente faz da melhor maneira possível. Porque acontece? Muitas das vezes tem que entregar no tempo recorde. Sexta-feira, por exemplo. Certo? Então tem que entregar muito rápido. E aí o que acontece? O software não é entregue da melhor maneira possível. Então os desenvolvedores, eles combinam de ficar um dia no final de semana lá, refatorando o código. O que é refatorar o código? Mudar a estrutura interna sem alterar a entrada e a saída. Ou seja, ele continua produzindo a mesma coisa, mas internamente você muda a estrutura para aumentar o tempo de vida útil. E esse livro retrata bem isso, a refatoração aperfeiçoando o design de código existente, do Martin Fowler, né? Então é muito interessante esse livro, muito legal, vale a pena ler, porque, olha só, todo sistema nem tem sistemas. Ela da área ali de administração de sistema, outro dia até vou falar um pouquinho sobre isso. Todo sistema tem uma entrada, um processamento e uma saída. Ó, sistema respiratório, respira aí, Estela. Output. Viu? Tem uma entrada, um processamento e uma saída. Respira aí, Elaine, respira. Input, output. Mas ela tá entupida, ela consegue respirar. Ela fala os termos em inglês, Ela tá com o inglês em dia. Certo? E ele muda o quê? Exatamente o processamento. A entrada e saída continua a mesma. Entendi. E aí é obrigatório fazer teste. Mas dessa refatoração no final de semana pode rolar um churrasco? Não? Pode, pizza, churrasco, pizza, rola tudo. Excelente. Opa, pode marcar então. O pessoal da gestão que marca, o pessoal da gestão, né? Eu fico até na churrasqueira pra você. Eu tenho certeza que os nossos alunos amaram essa live porque ela foi muito útil. Ou seja, eu consigo aprender educação, gestão, jurídico, TI, me divertindo ali numa leitura que não precisa ser propriamente uma leitura acadêmica, né? Exato. Então, muito útil, parabéns. Parabéns. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Tá? Beijos! Beijo. Tchau, tchau.